Olá pessoal, tudo bom? Então, eu vou fazer dois exercícios desse capítulo, né? Um que a gente já vem trabalhando, que é multiplicação com soma, né? E um outro que é a parte que vai cair na prova de racionalização de denominadores. Na verdade, existem três casos de racionalização de denominadores. Eu vou fazer um vídeo dos três casos, porém tem um caso, né, que ele tá, como é que eu posso falar uma palavra assim, quase não é utilizado mais, tá? Então, eu já afirmo que um caso ele não vai cair em prova, ele dificilmente ele cai, né, em vestibulares também e também em simulados, mas pode acontecer um dia de cair num simulado, pode, mas numa prova esse caso não vai cair, tá ok? Então, depois assistam o vídeo sobre racionalização para saber quais são os três casos e qual é o caso que não cai na prova. Já vou dar uma dica da prova também, né? Eu sei que a nossa prova aí era do capítulo 13, 14 e 15. A gente está fazendo com calma para não atropelar o capítulo 15. Então, o capítulo 15 ele não cai na prova, ele cai sobre apenas o capítulo 13 e 14, né, no dia 13 do 7, e eu sei que tem um capítulo ali que fala sobre as fórmulas, então eu não vou colocar na prova, eu não vou colocar nada sobre cubo e nada sobre paralelepípedo, mas colocarei sobre triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero, o aluno pode usar a fórmula, a área do triângulo equilátero, né, a fórmula da diagonal do quadrado, tá ok? Mesmo sendo uma situação de um capítulo 13, aquela aplicação das fórmulas, a única fórmula que o aluno vai utilizar é a altura e a área do triângulo equilátero, né? Mas teorema de Pitágoras normalmente, e a diagonal do quadrado, né? E toda a aplicação do teorema de Pitágoras. Ou seja, das fórmulas eu não cobrarei nada sobre cubo e nada sobre paralelepípedo. Tudo isso cai numa próxima prova. Tá? O exercício número 6 está dizendo o seguinte: efetue as operações indicadas simplificando o resultado quando possível. Então eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 mais 3. Lembrando, eu não posso juntar uma raiz de 2 com raiz de 3. Eu vou fazer a multiplicação. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Lembrando, multiplicar pode, somar não pode. Quanto vale a raiz do 4? 2. Então, resposta final, 2 mais raiz de 6. Raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Raiz de 5 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 15. Não existe a raiz de 15, nem a raiz de 5, não dá para decompor também nenhuma delas. Agora, 2 raiz de 3 vezes 3 raiz de 6. 6 raiz de 18. Número vezes número, raiz vezes raiz. 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. 4 raiz de 9. Vejam, a raiz de 18 dá para decompor. Eu fiz aqui ao lado, ó. Dá 3 raiz de 2, só que tem o 6 lá fora. Então, 6 vezes a decomposição de raiz de 18 deu 3 raiz de 2. 6 vezes 3, 18 raiz de 2. Como a raiz de 9 é exato 3, 4 vezes 3, 12. Resposta final, 18 raiz de 2 mais 12. Não posso dizer que vai dar 30 raiz de 2. Lembra, não posso juntar um número que com raiz com um número sem raiz. Aqui a aplicação do trinômio quadrado perfeito, né? O primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo termo, porque eu tenho dois termos irredutíveis. Então, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar raiz do 4, a raiz do 4 já vale 2. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 6. A raiz de 3 elevado ao quadrado dá raiz de 9, que vai dar 3. Quando eu vou juntar o 3, que é o valor da raiz de 9, com o 2, que é o valor do raiz do 4, 3 mais 2, 5. 5 mais 2 raiz de 6, essa é a resposta. Aqui novamente, trinômio quadrado perfeito, o primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo termo, tá? Então, raiz de 5 elevado ao quadrado, raiz de 25, que vai dar 5. 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5, vezes menos raiz de 2, menos 2 raiz de 10,
menos raiz de 2 elevado ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, raiz do 4. A raiz do 4 vale 2, ao juntar o 5 com o 2 vai dar 7, 7 menos 2 raiz de 10. Não vai cometer o erro, 7 menos 2, 5, 5 raiz de 10. Eu não posso fazer isso. E agora, a racionalização de denominadores, né? Um exercício aqui onde acontece essa aplicação. Alguns enunciados dizem, racionalize os denominadores. Né? Aqui apareceu o título, mas no enunciado ele não vai falar tal situação. O aluno tem que saber o que é racionalizar. Racionalizar nada mais é do que eliminar do radical, o radical do denominador. Ou seja, eu não posso ter um denominador sendo uma raiz. Eu tenho que eliminar. Tá, mas aí como faz isso? Depende do caso. Existem 3 casos que a gente vai ver logo em seguida. Tem 2 vídeos. A gente já aplicou Tales, já estudou quem está para quem na mesma reta. Raiz de 2 está para 3, assim como 4 está para x. Multipliquei cruzado, raiz de 2 vezes x, raiz de 2x, 3 vezes 4, 12. Vou passar dividindo, ó. Eu vou passar o raiz de 2 dividindo. Vejam, aqui eu preciso racionalizar. Por quê? Eu vou substituir e usar a calculadora. A resposta não é com calculadora. Os exercícios terão raiz, o aluno tem que ter essa lógica. Então, o que acontece? Racionalizar é eliminar o radical, tá, do denominador. Ou seja, não pode ter raiz embaixo da minha fração. Quem aqui me está incomodando? É a raiz de 2, ele é o único termo. Então, eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Se tivesse raiz de 3 embaixo, multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Se tivesse raiz de 5, em cima e embaixo. Então, ó, raiz de 2, multipliquei o numerador, que é em cima, e o denominador. 12 vezes raiz de 2, 12 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz do 4. Quanto vale a raiz do 4? 2. 12 dividido por 2, dá para dividir, resposta 6 raiz de 2. Pode ver que eu eliminei a minha raiz do denominador. Então, essa é uma aplicação de racionalizar. E agora, assista o próximo vídeo, onde terão os 3 casos.